Boa noite, estamos ao vivo para Rota Med, depois de um recesso aí, sem transmissões ao vivo, porque estávamos no fim de ano, tem que celebrar, né? Dizem que tem que celebrar, né? Estamos de volta então ao vivo hoje, nesta quarta-feira, para o Rota Med Podcast. E hoje nós trouxemos um especialista em oftalmologia, especialista nos olhos, né? Um oftalmologista, o doutor João Pedro Dairel. Isso? Dairel. João Pedro Dairel, médico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, com residência médica em oftalmologia pelo Hospital das Clínicas, também da Universidade Federal de Minas, fellowship em córnea, catarata e cirurgia refrativa pelo Banco de Olhos de Sorocaba. Inclusive, atualmente, trabalha lá no Banco de Olhos, o BOSS de Sorocaba, São Paulo. Mas este ano está voltando para Minas Gerais. Doutor João Pedro, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, bem, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Espero contribuir um pouquinho aí com esse tema tão extenso que é a oftalmologia, né? Tá certo, tenho certeza que vai contribuir, doutor. Só a sua presença aqui e eu ter anunciado já fez que o pessoal mandasse bastante dúvidas. Tem bastante questões aqui. A oftalmologia é uma área que desperta bastante interesse das pessoas. Mas vamos lá, eu sempre começo, doutor João, com como a medicina chegou à sua vida. Bem, desde que eu me entendo por gente, eu quero ser médico, sabe? Sim. É uma coisa assim, que desde criancinha nunca pensei em fazer outra coisa, nunca quis fazer outra coisa. Um fato curioso sobre isso é que os meus pais, quando eram mais jovens, eles chegaram a tentar fazer o vestibular de medicina e acaba que por circunstâncias da vida eles fizeram outros cursos superiores, né? Não seguiram para essa área. E depois eu e minha irmã fizemos medicina. Aí todo mundo pergunta, seus pais são médicos, né? Porque nós dois somos, mas não. Talvez tenha tido alguma influência implícita aí por esse histórico, né? Mas nunca explicitamente. Eles nunca falaram assim, faz medicina. E a sua irmã é mais velha ou mais nova que você? Ela é mais velha. Mais velha. Ela é radiologista. E ela começou primeiro? Começou primeiro. Tem influência dela ou não? Um pouquinho também. Eu tenho tios médicos, tenho primo oftalmologista também, então tem um pouquinho de influência de outras partes da família também. Mas desde criancinha eu sempre quis. Brincava de... As brincadeiras era médico. Sim, sempre foi. E a oftalmologia, estava lá na infância também ou não? A infância era o estetoscópio na mão? Era mais isso mesmo. A oftalmo surgiu um pouco depois, sabe? Na verdade, eu entrei na faculdade de medicina querendo fazer cirurgia geral. Eu sempre gostei muito dessa parte cirúrgica. Sim. E também por influência dos meus tios, são cirurgiões e tudo. Okay. E ao longo da faculdade, quando eu fui tendo as matérias, eu fui vendo que eu queria uma matéria mais clínico-cirúrgica, que clinicava também, não era só cirurgia. Né? Aí eu bandiei ele pro lado do otorrino, primeiramente, que tinha uma cirurgia, né, que era um pouco mais tranquila que a cirurgia geral, mas também clinicava. E depois, quando eu fiz a matéria de oftalmologia, acompanhei esse primo meu oftalmologista, né, a primeira cirurgia de catarata que eu vi, eu falei, não, eu quero ser cirurgião, é disso aqui, né? De olho mesmo. Lá na Federal, qual o período que tem oftalmologia? Então, quando eu fiz, era no 5º período. Se não me engano, foi a última turma que era no 5º período ainda. Depois passou pro internato. Eu acho que agora é no 10º que o pessoal tem. Período. Exatamente. Então lá no 5º você já decidiu. No 5º eu já comecei a despertar, aí depois eu fiz uma matéria optativa de oftalmologia no 7º. Sim. E aí na UFMG a gente tem um internato optativo também. No 12º período você pode escolher 3 meses em qualquer área para você ficar só nisso. E aí eu fiquei 3 meses só na oftalmologia no último período também, para ter certeza. E aí que eu vi que eu gostava era disso mesmo. Isso mesmo, né? E lá na Federal você entrou com quantos anos? Eu entrei com 18 anos. 18 anos. Tem quanto tempo? Aliás, a residência é quanto tempo? São 3 anos de residência de oftalmologia. 3 anos de residência e depois tem que fazer entrada direta. Entrada direta. E depois mais essas subespecializações, né? Você tá... foram 2 anos de córnea, mais um de catarata. Como é que foi a sua caminhada lá na Federal? Eu gostei bastante. Foi uma caminhada assim árdua, né? Sem dúvidas para entrar, né? Muito estudo, muito esforço. Mas é uma época da vida muito boa também. Com certeza. Né? E o pessoal fala, a Federal geralmente é a primeira opção de todo mundo. Porque, enfim, pelos fatores, e nós estamos falando da Federal de Minas, que é a principal universidade na medicina. Você sempre quis federal? Eu tenho alguns amigos que falam, eu tentei muito tempo federal, depois eu fui para privado. Outros não fazia diferença, só queria medicina mesmo. No seu caso, como era?
Ah, sempre foi meu sonho, né? Quando eu era adolescente, eu queria fazer na UFMG, né? Sempre foi minha primeira opção e tudo, quando na escola. E graças a Deus deu certo, né? Eu acho assim, se não tivesse dado certo lá e tivesse dado em alguma outra universidade também, né? Com um bom histórico e tudo, de prestígio, eu teria feito O também. importante é ser Não, médico. exatamente. Era mais importante ser médico do que formar Isso na é. UFMG, mas Mas que a bom que deu UFMG é um certo. baita currículo, né? Tá certo. Tá Doutor, certo. oftalmologia, que especialidade é essa? Bem, a oftalmologia é uma especialidade que os próprios médicos conhecem pouco, né? É uma área muito específica, é um sistema meio que isolado ali no corpo humano, né? Mas é justamente a especialidade médica que cuida das doenças oculares, né? E também dos erros refracionais que a gente fala, né? Que são esses erros de grau. Né? Sim. Então é basicamente isso. E dentro da oftalmologia existem várias áreas, né? As pessoas acham que o olho é pequeno, então o médico Aham. oftalmologista sabe de tudo da oftalmologia, né? Mas Sei. existem 10 subespecialidades dentro da oftalmologia. E é bem Então complexo, né? é bem amplo, com Certo. certeza. Ah, quando que o pessoal geralmente procura o oftalmologista? Achando que vai precisar de óculos sempre, é isso? Ah, você Esse precisa é o de mais óculos. comum. Aham. Tô enxergando mal, né? Para Sim, longe, para perto. Esse sim. é o mais comum, mas também existe, né? Existem uma gama de doenças oculares que as pessoas procuram também, né? Tanto as mais simples, como conjuntivite, ter-sol, né? Ah, Uhum. meu olho tá vermelho, tá coçando, ou tô com inchaço na pálpebra, né? Que é mais comum, como até patologias mais graves também, né? Como descolamento de retina, crise de glaucoma agudo. Sim. A pessoa chega, né? Com uma baixa de visão súbita ou com uma dor ocular intensa. Então é bem extenso. Mas a rotina ali, digamos, ali, o quase 90% ali do dia a dia é refracional mesmo, né? É Ah, grau. a visão, né? É. Eu ia te perguntar uma questão. Assim, você atende criança, adulto ou. Então, para urgência eu atendo todas as faixas etárias, Sim. sabe? Para consultas eletivas, o meu foco é acima dos 7 anos de idade. Sabe, tem, né, muitos oftalmologistas aí de prestígio que são focados nessa área da oftalmopediatria, que é uma área muito interessante mesmo. Isso. Mas eu atuo hoje mais na oftalmologia do adulto. Do É adulto. claro que para consultas de urgência, igual eu falei, Uhum. independente é Independente de desde idade. recém-nascido. Então você trabalha na É, urgência também. também. Quais as principais causas da urgência na oftalmologia? Essas causas que eu citei na urgência são as mais comuns, que é conjuntivite, ter-sol e corpo estranho, né? Ah, caiu um cisco no meu olho, caiu alguma coisa no meu olho, trauma ocular também é muito Sim. comum, né? Então, bater o olho, né? Isso aí é o mais comum, diria. Conjuntivite, ter-sol, trauma e corpo estranho, né? Ocular. Hum. Mas em urgências de serviço de referência, né? Como aqui no FMG e lá no Banco de Olhos de Sorocaba também, a gente vê coisas graves todos os dias, né? Perfurações oculares, essas, né, crises de glaucoma agudo, tem que, né, intervir rapidamente, descolamento de retina também, Sim. todas essas. Doutor, nós estamos falando então de um sistema complexo, né? E eu queria, eu sempre trabalho aqui nas entrevistas, alguma questão de fisiologia também, de funcionamento do órgão. Como funciona a visão? Nós enxergamos, a gente acha que é simples, né? Mas como é esse processo de enxergar? Eu tô te enxergando, eu tô te vendo, né? Como é esse processo? O que está acontecendo aqui? Ah, sim. Então, muitas pessoas, de maneira mais didática, associam o olho a uma câmera fotográfica, né? Porque Uhum. tem aquele sistema todo de lentes, né? Sim. Que convergem e divergem as imagens. Mas é basicamente isso. A luz, né? Que sai do objeto que a gente está enxergando, ela incide sobre a córnea, que é a parte transparente que está na frente do olho. Sim. Né, ela sofre uma refração ali na córnea, depois no cristalino, né? Passa pelo humor aquoso, depois no cristalino, que é a lente natural que a gente tem dentro do olho, passa pelo humor vítreo, até chegar na mácula, que é o centro da retina, né? Que é a parte onde estão ali os neurônios, né? A parte neuronal, né? Os fotorreceptores do olho. E aí, então, depois da luz passar todo esse caminho e ser refratada, né, e sofrer convergências e divergências no aparato ocular, ela chega à mácula, na retina, e aí ela é enviada para o cérebro a partir do nervo óptico, Sim. né, que é essa parte neurológica, e aí a imagem é formada no córtex occipital, que é o centro da visão. Então tem tudo a ver com a luz, né? Isso, tudo a ver com a luz, sem dúvida. E a imagem, então ela chega até a retina, a mácula, né? Ela chega invertida. Isso, sim. E depois ela é desinvertida no cérebro. Pois é, como é que é esse processo aí, né? É interessante, né? Sim. É muito bacana mesmo. Todo esse aparato óptico, ele cria a imagem, a imagem que a gente vê, ela se incide na retina, né? Ao contrário, na verdade, sempre depende da distância focal do objeto, né? Uhum. Mas ela é formada de maneira invertida e depois nessa via neuronal no cérebro, ela é reajustada.
Existe alguma patologia que impede essa conversão? Que a pessoa... Você fala, enxerga enxerga de cabeça para baixo? Isso. Não que eu saiba. Então... Assim, existem várias patologias que distorcem a imagem, né? Ou que impedem a imagem de chegar, impeçam a imagem de chegar de maneira correta ali na retina. Certo. Mas que a pessoa enxerga literalmente de cabeça para baixo, eu acho não. Mas é fantástico isso. Mas então, doutor, quais são as principais patologias que acometem a visão? Os olhos, na verdade. A visão não tem como a patologia acometer, né? Os olhos. Existem muitas patologias que acometem os olhos. A mais comum disparado, como eu comentei, são os erros refracionais, né? É miopia, hipermetropia e astigmatismo. É a falta do óculos mesmo, Sim. né? Sem dúvida, é a mais comum. Aí depende da faixa etária, a gente vai, né, mudando, né, aquelas que se apresentam mais, né? Então, no idoso, catarata é muito comum, né? No dia a dia, como eu comentei, conjuntivite, terçol, essas do pronto-socorro, né, que a gente vê todo dia, são bastante comuns também. Blefarite, que é uma inflamação da pálpebra também, bastante comum. Então, eu diria que essas são as mais comuns, sabe? Todo idoso vai ter necessariamente catarata? Sim. Isso é uma dúvida bastante frequente também, né? A catarata, ela é um processo natural do envelhecimento, é igual ruga de pele. É impossível não ter. As pessoas comentam, mas meu avô tem 80 anos e enxerga bem, ou 90 anos e enxerga bem. Sim, é porque a catarata, ela se desenvolve num ritmo muito particular, né? Tem pessoas que já têm uma catarata mais avançada aos 60 anos, outras têm 90 anos e a catarata ainda é muito inicial e ela consegue fazer as atividades dela ali normalmente, sem precisar da cirurgia. Então, o ritmo, ele é muito individual. De cada Né? paciente. Mas algum grau de catarata todo idoso tem, porque é natural do envelhecimento, né? O cristalino, ele opacifica com o passar dos anos. Então é uma opacidade do cristalino. Exatamente. O nome catarata é em homenagem justamente àquela cachoeira, né? Como se estivesse vendo por trás da catarata. Quais são os principais sintomas dessa... O idoso pode começar a suspeitar que talvez, ou o familiar, que ele esteja desenvolvendo catarata? O que é mais comum que a gente, né, que é clássico, o paciente chega no consultório e fala, doutor, tem uma névoa na minha visão. Parece que tem uma nuvem, assim, um esbranquiçado na frente, sabe? Isso é o mais comum. Mas é isso, a catarata não dói, ela não coça. Então, às vezes, o paciente chega e fala assim, nossa, doutor, meu olho tá vermelho, tá ardendo, eu acho que eu tô com catarata. Catarata não causa nenhum sintoma desse de superfície, sabe? Não dói, não inflama o olho. Ela só embaça a visão, sabe? De maneira gradativa. E o tratamento é como? É cirúrgico. O tratamento da catarata, ele não existe, né, nenhum colírio, nenhum comprimido, grau de óculos que resolve a catarata. A catarata, se ela chega num ponto que está prejudicando a visão, é só cirurgia. Não quer dizer que toda pessoa que começou a apresentar uma catarata é obrigada a operar de imediato. Né? É bastante lento e gradual, normalmente, o desenvolvimento. Então a pessoa pode deixar para operar a partir daquele momento que esteja causando algum prejuízo na sua visão, sabe? Sim. Mas por outro lado, esse conceito de tem que operar quando a catarata estiver muito madura, ele já caiu por terra também, sabe? mesmo? Esperar avançar muito a catarata fica muito dura e a cirurgia fica mais difícil e os riscos aumentam também. Sim. Então, assim, é aquele ponto que já começou a prejudicar a visão do paciente, mas não tá enxergando nada para operar, sabe? A técnica da cirurgia é qual? Então, hoje, a cirurgia, a técnica que a gente mais emprega, que é a facoemulsificação, ela evoluiu muito com o passar dos anos, né? Há 30, 40 anos atrás, para tirar uma catarata, mesmo que inicial, a gente tinha que fazer uma incisão grande ali na esclera, né, no branco do olho, ou até mesmo na córnea, para tirar a catarata inteira. Né? Isso aí causava, né, inflamação ocular muito grande, um erro refracional no final maior também, porque a gente tinha que dar ponto no olho, né? E isso aí, obviamente, né, isso estica o olho, isso muda o grau. Hoje é uma cirurgia extremamente segura e assim, e com pós-operatório muito tranquilo. A gente faz uma incisão de 2,2 milímetros aproximadamente na córnea, Pequeníssimo. microscópico. Sim. Aí a gente faz uma pequena, né, abertura na cápsula onde está a catarata ali dentro do olho, e aí entra com esse aparelho com a faca emulsificador, que basicamente assim, não só aspira, ele emulsifica, como se fosse aspira na catarata, sabe? E a incisão é autosselante. A gente, né, antes de selar, de terminar a cirurgia, a gente implanta uma lente intraocular com grau no lugar onde estava a catarata, para a pessoa enxergar. E aí não precisa dar ponto. Pós-operatório, então? Muito tranquilo. Na maioria dos casos, as pessoas já saem enxergando já nos primeiros dias, sabe?
Você ia E falar alguma coisa? não, eu só ia comentar que, assim, a catarata mais comum é a catarata senil, né? Que é do, Sim. do idoso. Mas existem vários tipos de Eu ia te cataratas, perguntar isso agora. que não é uma doença exclusiva do idoso. Isso, exatamente. Existe catarata congênita, né? Do Uhum. bebê, da criança. Existe catarata associado, por exemplo, ao uso indiscriminado de corticoides, É né? mesmo? O uso, né? Pessoas que têm muita alergia ou doenças reumatológicas ou Sim. autoimunes que usam muito corticoides, elas têm catarata normalmente mais cedo. Olha só. Diabetes também é o principal fator de risco, né? É um importantíssimo fator de risco que Sim, adianta a catarata também. sim. Então são várias doenças. Certo. Você falou antes de comentar sobre a catarata, sobre a hipermetropia, miopia e astigmatismo. Isso. Diferenças entre elas, os principais pontos. Isso, esses são os erros refracionais, né? Sim. São os motivos das pessoas usarem óculos, né? São Uhum. os graus de óculos que a gente tem. Sim. Então a miopia é aquela dificuldade que a pessoa tem para enxergar para longe e que por contrapartida ajuda para perto, né? O míope ele precisa do óculos para ver um objeto, né, que está a longas distâncias, Uhum. mas quando ele para ver um objeto pertinho, às vezes ele prefere até tirar o óculos, principalmente depois dos 40 anos, quando já vai Sim. começando a presbiopia, né? Sim. Que é a vista cansada. Então, essa é a miopia que é para longe, a hipermetropia, ela atrapalha mais para perto, é o contrário da miopia, Ok. né? E hipermetropias né, muito altas podem até prejudicar um pouco para longe também, mas é mais para perto. Então, miopia para longe, hipermetropia para perto. E o astigmatismo atrapalha para as duas coisas. Ele tem aquele efeito de embaçar a imagem, de pegar o farol do carro e espalhar a Sim. luz, sabe? Certo. Para longe e para perto, mais para longe do que para perto, mas para os dois. Então aquela pessoa que para ler ela afasta, então provavelmente é hipermetropia. Isso é. Esse erro é do jovem, sabe? Assim, é Aham. claro que a pessoa mais velha tem esses erros também. Sim. Mas eu falo assim, a pessoa que nunca usou óculos na vida, que não Isso. tem nenhum dos três, que enxergou bem a vida inteira, Sim. e depois dos 40 anos passa a ter aquela Começa. doença do braço curto, né? Aham. Tem que ficar afastando para ver o objeto melhor. Isso é a presbiopia. Não é nenhum Tá. desses três erros. A Sim. presbiopia é a vista cansada. É justamente porque o músculo do olho que faz a gente acomodar e enxergar para perto, ele vai cansando ao longo dos anos. E aí, a partir dos 40 anos, diminui essa capacidade acomodativa, né? Sim. Que é essa contração muscular que acomoda e faz a gente ver para perto. A gente vai perdendo isso com a idade. Sim. E aí precisa de uma ajudinha a mais, que é o óculos para perto. E é uma prévia necessária de ou miopia ou hipermetropia ou não? Não, são independentes. São independentes. A miopia, hipermetropia e astigmatismo independem da idade. Certo. Sabe? E a presbiopia, ela vem a partir, né, normalmente, né, existem, né, alguns casos que chegam um pouco antes, Sim. mas a vista cansada, ela vem mais ou menos com os 40 anos, começa, né, e vai piorando com a idade. Eu tenho ainda uma amiga que era muito interessante, assim. Toda vez que ela queria ver alguma coisa de longe, ela pressionava assim os olhos. Isso é uma técnica que faz com que a pessoa consiga enxergar melhor? Sim, isso existe mesmo. Na verdade, cria um efeito de pinhole que a gente fala, né? Você diminui a fenda palpebral, a luz ela passa por um espaço menor e aí ela atinge a retina com menos distorções, né? Então ela diminui o erro refracional. Então tem a ver com a fenda palpebral e não com o Isso. globo ocular propriamente dito. Tem a ver com o tanto de luz que entra dentro do olho. Ela não tá apertando o olho, não, né? Na verdade. Legal. Tem uma pergunta aí sobre cataratas, não tem? Mandou aqui. Deixa eu abrir aqui, doutor João. Tem uma pergunta sobre catarata que os meninos mandaram e a gente já linka com o tema que acabamos de falar aqui, ó. Sim. Não, né? Você mandou no Rota? Não, aqui essa aqui não é sobre catarata. Ah, não, é sim, é sim. É o Chico Cardoso está perguntando o seguinte: é normal ter catarata aos 47 anos? Perdi 80% da visão do olho direito. Foi o que a gente comentou mais cedo. Algumas doenças, elas abreviam a catarata, sabe? Sim. Não é o mais comum. O mais comum é na terceira idade mesmo, sabe? Mas quando chega um paciente no consultório com essa idade aí, 47 anos, com catarata, as principais perguntas que a gente faz são essas. Se o paciente é diabético, porque adianta. Se ele fez uso de corticoide indiscriminado, né, por algum motivo ao longo da vida, ou se ele tem inflamações oculares recorrentes, né, que são as uveites que a gente fala, que são um conjunto de doenças intraoculares que cursam com inflamação dentro do olho, que adiantam a catarata também. Sim. Ou trauma, né? A catarata traumática também pode aparecer em qualquer idade. Então, normalmente, é alguma dessas, sabe? E mesmo influência genética. A catarata congênita, ela não necessariamente ela vai causar um prejuízo importante na visão na infância, né? Às vezes tem um componente genético ali que
que se torna mais evidente com o passar dos anos também. Sim. Mas geralmente são alguma dessas causas que eu falei que adiantam a catarata. E essa que você falou do trauma, a catarata traumática. Catarata traumática. Trauma. O paciente tem um acidente. Exatamente, bate o olho, não tem que ser necessariamente perfurante, até Sim. traumas contusos também podem causar, né? Porque o cristalino, ele está dentro de uma cápsula, né? Dentro do olho. E aí traumas podem causar micro-roturas nessa cápsula, e aí o líquido do olho, ele acaba entrando para dentro do cristalino e opacifica ele, formando a catarata, sabe? Isso pode acontecer de maneira imediata, por exemplo, a pessoa fura o olho e essa perfuração chega até o cristalino, Sim. aquela perfuração grande ali no cristalino já leva uma catarata quase que instantânea. Instantânea. A pessoa furou o olho, vai na urgência no mesmo dia, a gente já vê que o cristalino já está branco de catarata. Sim. E pode ser também um processo muito gradativo ao longo dos anos, que vai opacificando devagarzinho, sabe? Ok. Então, o caso dele teria que analisar individualmente. Né? Para saber a causa. Mas independente da causa, seja ela qualquer uma dessas que eu falei, se é uma catarata que está prejudicando a visão, a conduta é cirúrgica. Certo. A cirurgia é a mesma. Os problemas de visão, eles têm o fator. Você falou que a catarata pode ter o fator genético. Sem dúvida. Mas todos eles têm fator genético? Então, se, por exemplo, os pais são míopes, necessariamente os filhos têm uma predisposição à miopia? Não é obrigatoriamente, mas é Sim. fator de risco. Se o seu pai ou sua mãe são míopes, a chance de você ser míope é maior do que na população em geral. A população em geral. Você falou também sobre a diabetes. Qual a importância do exame de fundo de olho? É fundamental, né? Fundamental isso aí. Tanto a Sociedade Brasileira de Oftalmologia como de Endocrinologia sempre lançam notas, né? Salientando a importância do exame de fundo de olho, principalmente por causa da retinopatia diabética, né? Que é a causa principal de cegueira nos pacientes diabéticos, né? O diabetes, ele pode causar vários problemas no olho, inclusive de grau. A gente fala para não fazer o exame refracional se o seu diabetes está muito descontrolado, porque a glicose muito alta, ela altera ali a osmolaridade do cristalino, altera a acomodação e pode alterar o grau. Mas isso é o menor dos problemas, né? O diabetes, ele leva a catarata mais precoce, mas que também a gente resolve com a cirurgia. O problema de verdade mesmo do diabetes é a retinopatia diabética. E é para isso que tem que fazer o exame de fundo de olho anual, pelo menos. Se a pessoa não tiver retinopatia diabética. Sim. Né? O primeiro exemplo que você trouxe, que é o refratário, quando Sim. o diabetes está muito elevado, ele é reversível. Sim, a glicose muito alta, ela pode alterar o grau. Por essa diferença na acomodação cristaliniana. Mas isso não tem repercussão nenhuma, assim, imediata para o olho. Perfeito. Controlou a glicose, pode fazer o exame de grau normal. A retinoplatia já não é reversível, é? A retinopatia diabética, não. É um problema já mais grave e reversível para o olho. Fala mais pra gente, então, sobre essa doença. Então, a retinopatia diabética, como é que ela funciona? Né? Assim como o diabetes, a gente fala que o diabetes tem os principais órgãos-alvos no organismo, né? Sim. Que são o rim, o coração e os olhos. Então, esse efeito deletério que tem nas arteríolas, aí, nas artérias do corpo inteiro, isso acontece também na retina. Né? Então, a retina ela vai sofrer um processo de isquemia, a diabetes ela leva uma má perfusão dos tecidos retinianos, né? E isso aí leva a diversas patologias ali no fundo do olho. Começa a aparecer hemorragias, exudatos, tudo isso aí secundários, né? A essa má perfusão, até chegar em estágios mais graves, que a falta de oxigênio na retina é o estímulo para a formação de neovasos retinianos. Então, são formados neovasos completamente desorganizados e mal formados na tentativa do organismo de trazer mais oxigênio para aquele tecido isquemiado, né? E aí esses vasos sangram. E aí a pessoa fala, não, que minha visão tampou de vez. Normalmente é isso, é uma hemorragia vítrea por causa desses vasos. E eles sangram, levam uma reação inflamatória no fundo do olho com formação de traves, até chegar ao descolamento de retina tracional, que é o estado terminal da doença diabética, que é muito grave mesmo e leva a baixa de visão. E se diagnosticado lá no princípio, o que pode ser feito? Sim, aí a gente estagia, né? A retinopatia diabética de leve, moderada a grave, a não proliferativa, até essa proliferativa que é mais grave, que é quando formam esses vasos. Então a ideia é justamente pegar ela no início, por isso que faz o fundo de olho. Se for muito inicial, a gente vê ali um ou outro microaneurisma na retina, a conduta é só o controle da doença mesmo sistêmica, controlar o diabetes, né? Deixar a glicose, né, mais baixinha e tudo. A partir do momento que
que vão surgindo consequências mais graves no fundo do olho, existem outras terapias também que a gente faz, que são aplicações a laser no fundo do olho, ou até injeções de fatores que inibem a proliferação desses vasos no fundo do olho também, né? Então, injeções intraoculares, laser, até chegar em fases mais avançadas, tem que fazer cirurgia mesmo, vitrectomia. Então, o paciente diabético, necessariamente, ele deveria ter esse acompanhamento de exame de fundo de olho, Sem né? dúvidas, sem dúvidas. Uma vez por ano, o paciente com diabetes tipo 2, a partir do diagnóstico, tem que fazer, né? E o diabetes tipo 1, geralmente como é descoberto na infância, né? E a doença ela demora alguns anos para se estabelecer, aí a gente dá um prazo um pouco maior, sabe? Mas a pessoa que tem esse diabetes, né? Por exemplo, a pessoa né, adulta, né, obesa normalmente, né, esse é o principal Sim. fator de risco. Descobriu que tem diabetes tipo 2, a partir daquele momento, uma vez por ano, ela tem que fazer o fundo de olho. Fundo de olho. Eu quero falar daqui a pouco, doutor João, sobre a córnea, e nós vamos falar um pouquinho lá sobre a sua experiência em Sorocaba. Mas antes, tem alguma pergunta sobre o tema? Tá, deixa eu ler a pergunta. Tá. Eu acho que é justamente esse ponto que você acabou de falar. Um diabético tem mais facilidade ou muita facilidade de perder a visão? Sem dúvida, por causa de todas essas alterações que leva, né? Tanto da catarata como da retinopatia diabética também. No paciente diabético, você falou dos órgãos-alvos, os principais, né? O hipertenso também, o paciente hipertenso também tem o mesmo risco de ter essa retinopatia também? Sim, a retinopatia hipertensiva, né? É Aham. muito comum a associação, a gente fala de retinopatia mista, quando a pessoa Sim. tem retinopatia hipertensiva e diabética, Certo. né? É muito comum. A gente vê, é mais comum a gente ver pessoas perdendo a visão por retinopatia diabética do que hipertensiva, Do que sem dúvida. hipertensiva. Porque geralmente a retinopatia hipertensiva, ela também é graduada de graus de 1 a 4, sabe? E geralmente o que a gente vê muito, assim, quase todo dia, é retinopatia hipertensiva grau 1 ou 2, que é do hipertenso crônico, Sim. sabe? Né? Tem um estreitamento das arteríolas, enfim, umas alterações ali no fundo de olho que geralmente não levam a baixa de visão grave. Escotomas. Então, a baixa de visão pela retinopatia hipertensiva acontece mais em crises agudas de hipertensão, hipertensões graves, sabe? Ok. Hipertensão maligna, que a pressão realmente é muito alta. Muito alto. Aí aparecem as hemorragias, os exudados algodonosos, essas retinopatias hipertensivas de picos de pressão muito alto que são graves para o olho, Certo. sabe? Por isso que é menos comum, né? Menos comum. É. Porque geralmente, né, a Geralmente o pessoa... comum é a pessoa ter pressão, o hipertenso ali 14/9, né? Exato, exatamente. Vou fazer aquele... Vou fazer um seguinte, doutor. Fazer uma dinâmica contigo. Como se fosse o paciente no seu atendimento lá, chegar com a queixa e nós vamos descobrir o diagnóstico. Pode ser? Pode ser. Deixa eu abrir aqui pelo Sanar. Eu separei duas. E aí depois a gente conversa. Uma delas você já até falou aqui. Já. Então vamos lá, ó. Chegou o paciente. É um bebê de 2 anos e 2 meses, sexo feminino. Bebê de 2 anos e 2 meses, sexo feminino. Não, vamos aumentar. Eu vou pensar dos que você pega lá então. 7 anos. Não, deixa eu pegar o exemplo de cá. Tá bom. Bebê de 2 anos e 2 meses, sexo feminino. Queixa principal: irritação em olho esquerdo há 10 dias. O pai, tá escrito aqui a genitora, mas é o pai que tá levando, tá? O genitor refere que a filha apresenta há 10 dias quadro de irritação, hiperemia conjuntival, edema palpebral e discreta secreção mucosa em olho esquerdo. Refere que há 6 dias houve acometimento do outro olho. Tem mais alguma pergunta que você queira fazer? Tá até um quadro muito típico de Já conjuntivite. sabe, né? Começou no olho, passou pro outro, né? Esse quadro agudo com secreção, né? Essa secreção é um sintoma muito importante para conjuntivite, né? E nessa faixa etária, talvez na faixa etária até um pouco mais nova, o diagnóstico diferencial que a gente sempre tem que considerar nos bebês, né? De irritação, que os pais chegam trazendo pra gente pensando que é conjuntivite, porque o olho dele remelou e tudo, é obstrução congênita das vias lacrimais. Esse é um diagnóstico importante, principalmente no primeiro ano de vida, sabe? Sim. Porque é muito comum o canalzinho da lágrima, ele não está completamente pérvio assim que o neném nasce. Sim. Né? Porque tem uma válvula, chama válvula de Hasner, que conecta ali, né, o canal lacrimal até o orifício do nariz mesmo, né? Ao meato inferior ali da cavidade nasal.
E aí, muitas vezes, essa válvula ela nasce imperfurada. Então, a lágrima não drena completamente pro nariz e o neném fica com aquela lágrima sobrando ali, Sim. né? Principalmente a partir dos 3 meses, que é quando, né, produz mais lágrima e tudo. E começa a ter esse acúmulo de lágrima que pode gerar uma secreção. E aí os como que pacientes vão resolve isso? repetidamente, os pais vão repetidamente no pronto-socorro e falam assim, meu filho não para de escorrer lágrima, então tá remelando muito, que a lágrima que acumula faz uma remelinha e acha que é Sim. conjuntivite e é obstrução da via lacrimal. Mais de 90% dos casos resolve sem intervenção cirúrgica. Só Espontaneamente. espontaneamente, até 1 ano de idade, os pais fazendo uma massagem mesmo, que a gente orienta assim, para ajudar no fluxo natural da lágrima, né, que é daqui, né, do canal lacrimal em direção à cavidade nasal. Em alguns casos, né, que não se resolve ali até 1 ano e meio, 2 anos de idade, aí é necessário fazer uma sondagem da via lacrimal. Mas esse caso aí tá muito típico de De conjuntivite. conjuntivite, né? Fala pra gente mais sobre as conjuntivites. Tem a viral, tem a bacteriana também? Tem. A bacteriana é muito comum, é mais comum a viral, né? A viral é bem mais comum. Bem mais comum. Essa conjuntivite que você fala assim, uma pessoa da minha casa tava com conjuntivite, passou uns dias, eu peguei também, passou uns dias, o outro parente pegou também. Essa aqui é muito contagiosa, sabe? Sim. Ela quase sempre é viral, sabe? Certo. Mas sim, existem as conjuntivites bacterianas que ganham importância maior, principalmente no recém-nascido, né? Por causa das conjuntivites por gonorreia e clamídia que podem ser transmitidas pelo canal de parto. Sim. Né? Mas é claro, existe conjuntivite bacteriana também, né, no adulto, sem dúvida, né, clamídia, né, o tracoma, que foi uma causa de baixa divisão muito importante no passado, que hoje é menos, né, mas existe sim. E a viral você trata então os sintomas, né? A viral a gente trata basicamente com tratamento de sintomas sem ser tratamento específico para o combate ao vírus, né? É lavar os olhos, né? Lavar a secreção, não ter contato íntimo com outras pessoas, não compartilhar toalha, lençol, fronha de travesseiro com ninguém. Pode fazer compressa gelada para alívio também, né? Isso, usar um colírio lubrificante, um colírio para diminuir a coceira nos olhos, basicamente isso. E casos, né, que a inflamação ocular é muito persistente, né, ou que forma muito pus, muita membrana, aí a gente entra com um colírio de associação de corticoide com antibiótico. Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, lá em casa todo mundo pegou conjuntivite. Ô, traumático, viu? É clássico, né? A casa inteira pegar. Todo mundo, e aquele parecia que tinha areia no Sim. olho. Meu Deus do céu. Mas durou, foi um ciclo viral, né? Uns 7 dias, geralmente dura, né? Assim, é muito. Depende, a gente sempre fala, depende da virulência dessa cepa viral Sim. e do sistema imune da pessoa também, né? Mas dura ali de 3 dias até 3 semanas. Sim, 3 semanas sentindo aquilo. Deus me livre. Quando junta a membrana, normalmente demora mais um pouco. Papai. E existem outras conjuntivites também não infecciosas, né? Não virais Sim. ou bacterianas. Tem conjuntivite alérgica, conjuntivite química, né? Quando cai um produto, né, corrosivo no olho, por exemplo. Necessariamente o olho ficará vermelho? Nas conjuntivites, tipicamente o olho fica vermelho, o branco do olho, né? Sim. Que é a conjuntiva é essa membrana bem fina que reveste a esclera, que é o branco do olho. Sim. Então, quando tem conjuntivite, o branco do olho fica vermelho. E aquela pessoa, o doutor João, que todos os dias, geralmente, ou vários dias, ela fica com o olho vermelho, mas não arde, e ela também não fez uso de nenhuma erva, não. De repente, não tá com muito sono, de repente os olhos estão ali muito vermelhos. O que pode ser? Um olho vermelho crônico, né? Isso. Normalmente é uma questão de superfície ocular mesmo. São pessoas que têm o olho mais seco, têm uma lubrificação menos efetiva, né? Normalmente a gente passa para essas pessoas é o tratamento de superfície. Colírio lubrificante, lágrima artificial, né? Se for um olho seco mais severo, né? Tem outros tratamentos também para isso, mas normalmente está relacionado à qualidade da lágrima e à superfície ocular. Superfície ocular. Tá, então eu quero falar agora, fazer outro caso clínico para a gente já entrar na sua especialidade. Não, a sua especialidade estão falando até agora, né? O que você está fazendo lá em Sorocaba. É um outro caso clínico, doutor? Espero que você não resolva tão rápido quanto foi o outro. Brincadeira. Mas cadê? Onde que eu tinha separado aqui? Aqui, ó. Acho que é essa aqui, ó. Caso clínico. Isso, tirei do Sanar também. Paciente, 22 anos, sexo feminino. Queixa principal, dor ocular intensa em olho direito há 1 semana. HMA, paciente, usuária de lente de contato gelatinosa há 3 anos,
refere dor intensa em olho direito, graduada de 10 em 10. Uau! Tipo queimação e pontada, com piora ao deixar o olho aberto, sem irradiações, sem melhora ao uso de analgésicos orais triviais, dipirona e paracetamol. A dor é acompanhada de fotofobia, hiperemia conjuntival, sensação de corpo estranho, turvação visual, nega a presença de secreções, nega acometimento do olho contralateral, costuma higienizar as lentes com água. E essa aí Já sabe, olha lá. essa é a complicação mais temida que a gente tem no usuário de lente de contato, né? Que é a Uhum. úlcera de córnea, né? Ou ceratite infecciosa. Exatamente. É, Fala sobre isso, doutor João. então, o que acontece? A córnea, né? Que é essa parte transparente que a gente tem na frente do olho, ela não tem vaso sanguíneo. Então, ela é oxigenada pelo ar ambiente mesmo, pelo oxigênio do ambiente, que se difunde pelo filme lacrimal, né, e recebe os nutrientes pelo humor aquoso por dentro do olho. Né? Quando a gente coloca uma lente de contato na frente, a gente atrapalha a oxigenação corneana. Né? Por isso, não que eu seja contra o uso de lente de contato de forma alguma, né? Eu, inclusive, prescrevo muito lente de contato, tendo o uso correto, está tudo certo. Sim. Né? Mas o que acontece? O uso da lente de contato em si já diminui a oxigenação corneana e já assim, predispõe a gente ter pequenas erosões, pequenas fissuras ali na superfície da córnea que favorecem entrar a bactéria. Sim. Quando a gente não tem a higienização correta da lente de contato, como nesse caso aí, né, usava a água da torneira, né, Sim. só pode usar o líquido próprio, né, a solução multiuso da lente. Além de você ter esse fator de diminuir a oxigenação, que é de toda a lente, você ainda tem ali uma superfície que é fácil de aderir à bactéria, né? Sim. Você tem o veículo ali, né? Onde a bactéria gruda e fica mais fácil de se acumular e diretamente ali ter o contato com o olho, né? Então, por isso que você pode ter essa infecção da córnea pela lente de contato. Que é chamada de ceratite Ceratite infecciosa, né? Ou úlcera de córnea. ou úlcera de córnea. Exatamente. E que é muito mais grave que uma conjuntivite. Essa aí a gente tem que tratar de forma emergencial, né? Com colírios antibióticos aí de hora em hora, acompanhar muito de perto o paciente, porque pode desenvolver, né? Pode ter um desfecho muito grave. Né, se essa infecção espalha pela córnea de maneira muito grave, a gente não consegue conter com o colírio e pode ir até para transplante de córnea. É mesmo? Então isso aí é o mais grave. Certo. Né? E lá em Sorocaba, você trabalha principalmente com córnea, né? Exatamente. Exatamente. Lá é o maior serviço de transplante de córnea da América Transplante de Latina. córnea. Como funciona um transplante de córnea? Então, a gente tem diferentes tipos de transplante de córnea. Sim. A gente pode transplantar a córnea inteira, que é o transplante penetrante. Pode transplantar só a parte mais superficial da córnea, né, que são os transplantes lamelares anteriores, ou só a parte de trás da córnea também, que são os transplantes lamelares posteriores. Né? Cada um deles tem uma técnica peculiar. Sim. Né, dependente de qual parte da córnea que é afetada. Então, doenças que acometem toda a córnea, né, a gente tem que fazer o penetrante. Doenças mais superficiais, a gente pode fazer só o da parte da frente e mais posteriores só o da parte de trás também. Então, pode haver um paciente que ele não está enxergando por um problema na córnea e que o transplante resolveria essa situação para Com ele. certeza. É o que mais é feito nesse serviço de referência, é isso mesmo. Quantos transplantes geralmente são feitos por ano? Ou por... O Banco de Olhos de Sorocaba faz uma média de 200 transplantes por mês, às vezes 150 transplantes por mês. É bem alto. E um paciente que faleceu, obviamente, que seja doador, ele se tiver a visão rígida, ele teria 2 córneas para doar. Essas Sim. 2 córneas, elas servem para 2 pacientes ou pode servir para mais? Porque você falou que tem pedaços. Cada olho é para um paciente. Entendi. Isso. Não pode usar. Em outros países, a legislação é diferente daqui. Aham. Em outros países da América do Sul, por exemplo, você tira a córnea inteira, sempre tira a córnea inteira do paciente. Sim. Né? Você pode usar a parte de trás da córnea para um e a parte da frente para o outro. No Brasil não No pode. Brasil não pode. Então, mesmo que só use parte, vai ser de uma pessoa para uma Para pessoa. uma pessoa. Mas o olho direito pode doar a um paciente, o olho esquerdo para outro paciente? Sim. Pode. Pode sim. Então uma pessoa pode doar a 2. Isso. Você perguntar alguma coisa? Sobre transplante. Tá, então vamos lá. Você mandou aqui, Isaac? Tá, vamos lá.
Então, vou fazer do transplante, a gente já está no assunto aqui. Quanto tempo dura em média? Quem está perguntando é a Shirley, tá? Quanto tempo dura em média um transplante de córnea? Então, depende desses subtipos, né, que eu citei, Sim. mas em média, mais ou menos 1 hora e meia de cirurgia, igual eu falei, sempre depende, né, da condição ocular da pessoa, se a pessoa tem outros problemas ali no olho que não são só na córnea, que dificultam a cirurgia. Às vezes a gente faz uma cirurgia combinada, transplante de córnea junto com catarata, tudo isso aí varia o tempo. Mas um transplante convencional, padrão, penetrante, que é o mais comum, né, dura em média, dependendo da expertise do cirurgião, 1 hora e meia. Eu acho que a pergunta dela deve se referir a se tem um prazo de validade, entre aspas, para essa córnea, esse Ah, sim, desculpe, achei que era o ato o cirúrgico. ato cirúrgico, né? Eu acho que não é, eu acho É, que é isso, deve ser. entendi. Geralmente essas córneas, elas são coletadas, Sim. é, e a gente armazena elas num líquido próprio, chama Optisol, né, que tem antibiótico, tem nutrientes, né, é um líquido próprio para isso, e Sim. ela fica até 14 dias nesse líquido. Entendi. E depois que transplantou ao paciente, pode ficar com ela até o final da vida. Sim, tem um tempo de vida média, né, as Sim. córneas totais, né, penetrantes, de 20 anos que a gente fala. Sim. Então não dura, dependente da idade do paciente, ele vai precisar de mais de um transplante de córnea ao longo da vida, sabe? Mas é lógico, se tiver, por exemplo, se o paciente tem pressão ocular aumentada, tem glaucoma, dura menos. Se tiver um episódio de rejeição, dura menos. Certo. Né? Então a gente fala assim, dando tudo certo, a média geral é mais ou menos 20 anos. anos. Uma curiosidade, doutor, eu estudei há um tempo. O coração da criança, por exemplo, cresce ao longo dos anos, né? Ela é criança, vira adulto, o coração cresce. Os olhos não, né? A maior taxa de crescimento é até os 2 anos de idade. Depois. Depois cresce um pouquinho, cresce ainda. Né? Mas assim, a criança com 2 anos de idade tem um olho com tamanho parecido com o que ela vai ficar. Vai Não, ficar. ainda cresce um pouco, né? Ah, mas não significativo. Mas a maior parte do crescimento é até os 2 anos. Aí a minha pergunta para ti é: um transplante de córnea que era de um doador adulto pode servir a uma criança? Sim, Uhum. pode servir. A gente trepana a córnea no tamanho necessário. O que você falou aí? É porque o tecido, a córnea, a gente Sim. trepana ela. Trepana. A gente corta ela com Sim. um aparato específico para ela ficar redondinha assim, certinha, sabe? Ok. E aí você pode trepanar a córnea ou cortar a córnea no tamanho que você quiser. E o contrário também é válido? Uma córnea de criança, o doador Isso. criança serve também ao adulto? Sim, serve. Tem que ter a gente tem vários critérios que a gente usa, Sim. sabe? De número de células, de qualidade do tecido. Os bancos de olhos têm critérios super rígidos, né? Para saber se aquela córnea ali pode ser usada para outra pessoa ou não. Então, geralmente, os critérios mais importantes não são pela idade, e sim pela qualidade do tecido que eles olham no microscópio ali mesmo, né? Contagem celular, o nível de edema da córnea. Então, avalia a qualidade daquele tecido, mais do que a própria idade. Então, se o paciente se a pessoa ela é doadora, ela falece, imediatamente vai ver os tecidos ou os órgãos que podem ser doados, inclusive a córnea. Aí passa por essa triagem ali imediatamente, como é? Não, normalmente se a pessoa ela aceita, né, a família, né, Sim. aceita que ela doe, né, os olhos, né, o órgão ele é coletado ali, né, o olho, e aí que é enviado para o banco de olhos. E aí no banco de olhos, né, no lugar específico, que tem o técnico, né, ou oftalmologista ou até tecnólogo mesmo, Sim. faz essa análise no microscópio para avaliar o tecido certinho. Né? Então isso não é decidido ali no hospital onde a pessoa falece, não. Então é retirado o órgão inteiro. O globo ocular é retirado. O globo ocular inteiro. Isso. E deste órgão, só a córnea é aproveitada para doação? Não. A esclera também é aproveitada. A parte branca do olho a gente faz Sim. transplante É mesmo? na verdade é um enxerto, né? Sim. De esclera também. Para quais situações, geralmente? Geralmente para afinamentos esclerais progressivos. Né, por algum motivo o paciente tem um afinamento grave da parte branca do olho. Sim. Por exemplo, e a gente pode tampar a parte branca do olho com córnea ou com esclera. Né? Por exemplo, uma coisa que é relativamente comum, assim, não muito comum, mas que acontece, é uma complicação na cirurgia de pterígio, aquela carninha que tem no olho. E aí, na cirurgia de pterígio, a gente usa uma substância que chama mitomicina, que é uma substância que é algo corrosiva para impedir a carninha de crescer de novo, o pterígio de voltar. E ali isso aí pode causar, por exemplo, um afinamento escleral.
ou mesmo cirurgias para glaucoma, né? Existem algumas cirurgias para glaucoma que a gente coloca, que a gente faz uma fístula ou coloca um dispositivo de drenagem para drenar o humor aquoso e diminuir a pressão do olho. E aí, isso aí pode também, né, na técnica cirúrgica, causar um afinamento escleral que precisa de um recobrimento posterior. Então, Falando nessa pressão intraocular, doutor, ela não tem a ver com a pressão arterial sistêmica, né? é independente. É independente Apesar de que hipertensão arterial é um fator de risco para glaucoma. para glaucoma. Mas assim, não quer dizer que, por exemplo, se minha pressão arterial aumentou, a pressão do olho vai aumentar, Vai não. aumentar, não. O mecanismo de regulagem é independente. E se a pressão do olho tá alta, não significa que a pressão Também não. também vai estar. É. Fala um pouco pra gente sobre glaucoma. Bem, glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível do mundo, né? A catarata é uma causa de cegueira reversível muito mais comum, Sim. né, do que o glaucoma. Mas, como eu falei, operou a catarata, resolveu. Né? O glaucoma não. O glaucoma é uma neuropatia óptica progressiva, ou seja, é uma doença do nervo óptico, Sim. cujo principal fator que a gente pode mudar é a pressão ocular. Sabe? Então, basicamente, a pressão do olho é aumentada, que ao longo dos anos vai apertando o nervo ocular e aquilo ali vai deteriorando o nervo e a pessoa vai perdendo a visão gradativamente, de maneira silenciosa. Né? O glaucoma, da sua forma mais comum, que é o crônico, né, é uma doença completamente silenciosa. A pessoa não sente nada, o olho não dói, a visão não baixa, nada. E aí, anos depois, quando já tem uma perda ali neuronal importante, que aí sim a pessoa vai ter perda de campo visual, perda de visão periférica, até causar perda da visão como um todo mesmo. Tem alguma coisa a ver com hábitos de vida ou não? Sim, tem a ver sim, né? Como eu falei, né? Pressão alta, né? Que tem a ver com hábitos de vida, é um fator de risco, né? Alimentação, sem dúvidas, interfere também, doenças oculares, né? Fator genético, né? A própria miopia é um fator de risco para ter miopia, para ter glaucoma também. E o tratamento? O tratamento ele é basicamente clínico, né, nas formas mais leves e moderadas, com colírios hipotensores. Né? Então, igual a pessoa que tem pressão alta arterial, ela toma remédio para pressão. A pessoa que tem pressão alta no olho, pinga colírio para pressão também. Né? E existem formas mais graves que não são controladas de maneira clínica, que precisam de cirurgia para glaucoma. Hoje, a cirurgia de glaucoma modernizou muito também. Assim como a de catarata, hoje existem técnicas cirúrgicas muito menos agressivas, dispositivos de drenagem intraoculares, assim, que agridem muito menos os olhos. Mas assim, não dispensando completamente as técnicas tradicionais, que tem glaucoma muito grave, que só resolve com trabeculectomia, com as cirurgias mais... cirurgias maiores, assim, mais agressivas para o olho mesmo, sabe? E como é a política de saúde pública nesses casos, assim, doutor? A gente vê hoje, sem dúvidas, campanhas cada vez mais presentes de conscientização. Né? Aqui em BH, ali na Praça da Liberdade, por exemplo, sempre tem campanhas até dos próprios serviços de oftalmologia também. Então a gente vê que tem uma movimentação também, né, da Secretaria de Saúde, das secretarias de saúde, do governo em relação a isso. Mas, sem dúvida, ainda é uma doença muito presente e subdiagnosticada no nosso meio. É comum a gente ver, chegou paciente que ninguém nunca falou que ele tinha glaucoma e chega com glaucoma avançadíssimo, sabe? No consultório. Porque é silenciosa, né? Porque é silenciosa. Tem uma prevalência, idade, geralmente É mais comum no idoso também. No idoso também. É mais comum. E existem, né, glaucomas diferentes, glaucomas que a gente fala de ângulo aberto, de ângulo fechado. Por exemplo, os asiáticos, né, são mais predispostos pelo ângulo ali do olho de ter glaucoma de ângulo fechado. Né? E pessoas afrodescendentes a ter o glaucoma de ângulo aberto. De ângulo aberto. Para prevenir, o que o paciente deve fazer? Consulta oftalmológica periódica, para saber se tem, principalmente se tem história familiar, né, que também é um fator de risco importante, né, e hábitos de vida saudável, no geral. Mas é basicamente isso, hábitos de vida saudável e ir no oftalmologista regularmente, uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Se não tiver doença ocular conhecida. Exatamente. Vamos lá, tem mais pergunta aqui, doutor. Qual o tempo máximo posso ficar com a lente de contato nos olhos? Então, existem diferentes tipos de lentes de contato. Né? A que a gente vê que é mais comum, né, que é a lente gelatinosa, que é aquela molinha mesmo que a maioria das pessoas usam, a gente fala que ela pode usar durante o dia, ali, máximo de 12 horas por dia, sabe? Nunca dormir com as lentes. Agora, existem lentes rígidas também, né, principalmente pessoas com ceratocônia, outras patologias oculares, lentes esclerais, cada uma tem o seu tempo diferente.
sabe? A gente fala para as gelatinosas não exceder ali as 10 horas de uso, né? Durante o dia, até assim, no máximo 12 horas, mas não mais que isso, sabe? Agora, durante a noite, não usar. Não usar. Não usar. Teve uma época, não sei se ainda é, mas era muito. O pessoal usava lente para mudar a cor dos olhos, né? A moda de usar lente de contato. E aí compravam as lentes em qualquer lugar, sem receita e tal, e usavam. Quais são os problemas disso? Pois é, primeiro é pela própria, né, falta de supervisão muitas vezes que tem esses materiais, né, falta de aprovação da Anvisa, né, existe toda uma regulamentação para lentes de contato. Essas coloridas aí usadas antes muitas vezes não tinham isso, mas é claro que existem lentes coloridas regularizadas também, né. O maior problema é que geralmente as pessoas, né, que compravam essas lentes de forma indiscriminada não tinham as orientações corretas do uso da lente. Então, às vezes, o problema maior é com o uso da lente do que com o próprio material, sabe? É isso aí, essa pessoa com a lente colorida dormir de lente, não usar o líquido próprio de lente, usar, né, água corrente, né, entrar com a lente em águas contaminadas, né, sol, piscina, cachoeira, mar, não pode usar lente de contato. E aí, então, eu acho que usar as lentes também por tempo incorreto, né? As lentes têm um tempo correto que você pode usar ela. Normalmente é por 1 mês de prazo de validade. As pessoas usam por 3 meses. Por 3 meses. Então, normalmente o mau uso das lentes está mais relacionado às complicações do que o fato de ser lente colorida ou transparente. O pessoal te procura muito na emergência porque esqueceu que estava de lente por acaso e dormiu? Ah, sim, é muito comum. Tem gente que acha que isso é menos comum, mas acontece também que não tirou a lente do olho e perdeu a lente no olho, né? Ele falou assim, nossa, mas onde é que essa lente foi parar? Será que ela foi lá para trás, né? A gente tem uma membraninha da conjuntiva ali que não deixa a lente completamente para a parte de trás do olho, né? Mas ela pode ficar escondida subpalpebral mesmo, mas a gente tem que tirar com cotonete. E aí vai lá na emergência pra você tirar. A gente tira. Tá certo. Tem mais aí, tá? Tem, né? Tem. Você mandou aqui? Ou tá no Insta? Não? Eu tinha visto no meu Instagram que o pessoal mandou algumas bem interessantes aqui também. E aí a gente vai emendando aqui nas. Já. Eu vou perguntar aqui uma interessante do. Ele já até falou? Gusti Camargo. Qual o melhor tratamento para retinoplatia diabética? Fora as aplicações, aliás. Qual é o melhor tratamento para retinoplatia? Então, na verdade, não existe o tratamento padrão ouro para retinopatia diabética no geral. É aquilo que eu falei, depende da graduação. Né? Se for leve, é só controle da glicose mesmo, sistêmico, não faz nada no olho. Né? E estágios mais moderados ou graves, né? Que a gente vê muita hemorragia ali e já formando alguns neovasos. Aí a gente tem que fazer laser no fundo do olho. As injeções, né, as aplicações de injeção dentro do olho, elas são reservadas principalmente para quando tem um edema macular significativo, ou ainda para diminuir também hemorragias oculares, até para facilitar fazer o laser depois, porque diminuindo a hemorragia você enxerga mais para fazer o laser, sabe? E aí, se já chegou no ponto, né, de uma hemorragia extensa que não reabsorve sozinha, ou de um descolamento de retina tracional, são né, as fases mais avançadas da doença, aí é a cirurgia de vitrectomia mesmo. Então, é cada tratamento para cada estágio, sabe? Sei. Lá em Sorocaba, você trabalha também com a cirurgia refrativa. Também. É isso? Usar óculos ficou no passado? Não, eu acho que nunca vai ficar completamente no passado, né? Mas, realmente, a cirurgia refrativa revolucionou aí o modo com que as pessoas vivem, Como né? funciona isso? A dependência dos óculos e tudo. É uma cirurgia também muito segura, rápida, né? Eficaz. A gente aplica um anestésico ocular, faz com a pessoa acordada mesmo, né? Sem sedar, porque ela fica deitada numa maca e olhando fixamente para uma mira a laser, sabe? Ok. E aí existem 2 técnicas principais, que é o PRK e o LASIK, né? O PRK, a gente faz uma raspagem ali na superfície corneana para aplicar o laser logo em seguida. E o LASIK a gente faz, que a gente brinca, que é como se fosse uma tampinha de laranja, de forma manual, né? Que fazia mais antigamente com o cerátomo, ou ainda de forma mais moderna com laser, a gente abre uma tampinha na córnea, aplica o laser e depois fecha de novo, sabe? E aí a gente coloca uma lente de contato terapêutico ali para proteger por alguns dias, né? E a melhora da visão já nos primeiros dias, principalmente com essa técnica de LASIK. O PRK às vezes demora ali 1 semana, sabe? E
corrige qualquer grau? Não todos, assim, corrigir tanto, os 3 tipos de grau que eu falei podem ser corrigidos, tanto miopia como astigmatismo e hipermetropia, Certo. mas não todos os valores de grau, Sim. sabe? Assim, depende da espessura da córnea, porque justamente a gente aplica o laser sobre a córnea. Então, quanto mais grau, mais tecido corneano é consumido, Sim. e quanto maior é a espessura da córnea da pessoa, maior é a margem de segurança para a gente consumir mais graus. Entendeu? Ou seja, pessoas com graus muito altos ou com a córnea muito fina, elas têm um perfil de segurança pior para fazer a Menor, cirurgia de grau. E geralmente o paciente que faz uso de óculos, parece que com o tempo ele vai tendo que aumentar os graus da lente, né? É uma verdade? É sempre ou depende do paciente? Não, na verdade, você fala o fato de usar ou não Começou óculos. usando aí uma lente de 1,5 grau, que tinha 1,5 grau de miopia. Depois aí termina no 4, por Isso é exemplo. uma tendência da pessoa mesmo, Da pessoa. genética dela. Na cirurgia refrativa, corrigir isso, você tem que fazer mais vezes ou não? Então, a Uma cirurgia vez refrativa, ela corrige o grau que a pessoa tem hoje, no momento que ela fez a cirurgia. Sei. Por isso que um dos critérios que a gente avalia na indicação cirúrgica é o grau estar estável. É normal a pessoa falar assim, eu quero operar a cirurgia refrativa, mas estou esperando meu grau estabilizar. Né? A gente tem que ter um mínimo de estabilização ali para fazer, não porque com grau instável impede de fazer a cirurgia, mas justamente porque a cirurgia só trata o grau que a pessoa tem hoje. Então, vamos supor, o grau da pessoa está aumentando e ela está com 2 graus de miopia. Aí a gente faz o tratamento dela. Aí passa alguns anos, ela está com 2 graus de miopia de novo. Não é porque a cirurgia deu errado e o grau voltou. É que tratou os 2 graus que ela tinha. Era para estar com 4 agora. Exato. Então, porque continuou aumentando. Sim. Então a gente fala assim, com 1 ano do seu grau estando estável, mudou ali 0,25, por exemplo, ou continuou mais ou menos o mesmo, a gente pode fazer a cirurgia que já mostrou que não está aumentando. Perfeito. A gente fala tanto, né? É tão comum falar grau, tenho tantos graus de miopia. Como que é feita essa mensuração de graus, assim? Um paciente tem 1,5 grau, o outro tem 3 graus. O que é isso ali no exame? Normalmente, esse grau de dioptrias, né, que a gente mede, ele é como se fosse a gente mede o nível de refração, de difração que esses raios da luz eles sofrem. Sabe? É um pouco complexo porque envolve uns princípios ópticos aí, né? Mas é o tanto que os graus, que os raios luminosos convergem ou divergem no sistema óptico ocular. Certo. Né? Por exemplo, a miopia, né? A pessoa que tem um olho míope, os raios de luz eles convergem muito e formam antes da retina. Né? Por isso que a gente usa lentes divergentes para afastar eles e formar na retina. E o hipermétrope é o contrário. Né? A gente precisa usar lentes convergentes, porque os raios formam atrás da retina, para voltar a imagem para a retina. Né? Então, quanto maior o grau de miopia, por exemplo, maior é o poder de convergência do sistema óptico daquele olho. Certo. E o estrabismo é o quê? O estrabismo já é o olho torto, né? Que as pessoas falam, né? No popular. É justamente isso, é a incapacidade de coordenação, divergência dos 2 olhos ao mesmo tempo, né? A gente tem um olhar que ele tem centros no sistema nervoso central que coordenam o olhar. Né? E aí quando tem, na verdade, são várias causas do estrabismo, tanto centrais como periféricas também. Né? Por exemplo, um trauma que lesiona o músculo do olho pode levar ao estrabismo. Né? Mas é justamente essa perda de coordenação motora aí do olhar. Certo. E tem correção cirúrgica? Sim. Nem sempre é cirúrgica. Né? Principalmente em criança, a gente vê um estrabismo acomodativo, por exemplo. É aquele estrabismo da falta do grau do óculos. Que a criança está forçando muito a falta do grau do óculos e acaba entortando o olho. Né? Então você pode corrigir estrabismo só com correção de óculos mesmo. Correção com exercício de divergência também. Mas estrabismos de maior magnitude são corrigidos com cirurgia. Com cirurgia. Temos pergunta, doutor. O que você está achando? Bacana demais. É bom que a gente tá passando por quase todas as áreas da oftalmologia. Exatamente. Vamos lá. Olha, o Yuri diz exatamente sobre estrabismo. Doutor, tive estrabismo na infância. Fiz a cirurgia para corrigir na adolescência. Hoje sofro de diplopia. Tenho 23 anos. Como proceder nessa situação?
Bem, tem várias causas para a diplopia, né? Diplopia é a visão dupla, né? Quando justamente esse sistema óptico não está bem regulado, digamos assim. É lógico que não existe uma terapia, né, padrão para a diplopia, como se fosse um tratamento geral, porque tem que ver o que está causando a diplopia dele, Sim. né? É uma causa relativamente comum que acontece depois desse tipo de cirurgia mesmo. Tem que ver se há, primeiro, um estrabismo residual, né? Às vezes ficou, mesmo depois da cirurgia, um estrabismo importante que está levando a isso, né? Às vezes o próprio realinhamento ocular leva uma confusão mental ali, que o olho, né, que estava mais torto e passou a ficar mais alinhado, a pessoa passou a enxergar melhor daquela forma ali, passou a ter uma binocularidade que a gente fala, né? Passou a enxergar melhor com os dois olhos juntos. E isso aí deixou a imagem no cérebro dela um pouco confusa. E ela precisa de um tempo de neuroadaptação do cérebro acostumar para melhorar, né? Sim. Às vezes precisa usar óculos mesmo, além do grau, né? Às vezes está com a correção de grau errada, porque um simples óculos comum pode corrigir, ou até tem que acrescentar um prisma nos óculos para corrigir isso também. Sim. Então, assim, são várias terapias. A gente tem que ver, fazer esse exame oftalmológico completo para ver qual que é a causa. Na emergência, quais são os critérios que você, oftalmologista e o neurologista estabelecem para falar, não, isso aqui é para mim, isso aqui é para o oftalmologista, isso aqui não, tem a ver com o nervo. Bem, isso aí é a nossa principal interconsulta nessa parte, é com o neurologista mesmo, né? O Sim. oftalmologista, ele trabalha com poucas áreas da medicina. O Uhum. neuro provavelmente seja a área que a gente mais conversa. Certo. Assim, então a gente tem que ver, por exemplo, o paciente chega ali com, você fala isso especificamente no estrabismo ou para diplopia? Diplopia, principalmente. O paciente chega com diplopia. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é fazer o exame, né, da motricidade ocular extrínseca ali, para ver se realmente tem um estrabismo, Sim. né? Para ver se, junto com essa diplopia, o olho entortou e tudo. A gente faz o exame completo, né? Sim. Vê a acuidade visual com correção, faz a biomicroscopia, o fundo de olho, vê todo o aparato ocular ali, se tem alguma alteração. Que, por exemplo, às vezes, uma própria doença da mácula da retina, o paciente pode referir como diplopia, né? Sim. Uma neuropatia também, do nervo óptico e tudo. Então, tem alguns sinais de alarme, sabe? Que a gente vê. Se tem baixa de visão acompanhando, é um sinal que a gente fala assim, não, pode ser uma alteração neurológica. A gente faz o teste de cores também, né? O Ishihara, que é daquelas bolinhas coloridas que usa para fazer diagnóstico de daltonismo, sabe? Sim. Se a pessoa perdeu visão de cor, também é mais uma pista ali que pode estar cometendo um nervo óptico. Sim. Né? E aí a gente faz, né, a motricidade ocular, vê a vergência do olho em todas as direções, né? E faz o exame básico de estrabismo ali também na urgência para ver se tem algum grau de olho torto, enfim, o que está acometendo ali essa parte. E aí, todos esses sinais de alarme, né, você vê assim, existe um estrabismo agudo associado. Sim. Né? A pessoa não era estrábica e ficou estrábica de forma aguda. Né? Ou perdeu visão de cor, ou perdeu a acuidade visual. Tudo isso aí já gera uma suspeita maior que tem acometimento neurológico. Normalmente a gente manda para o PA geral, né, para o neurologista fazer um exame de imagem, fazer o exame neurológico, né, às vezes fazer uma ressonância, né, descartar uma causa compreensiva e depois volta para a gente, depois que o neuro descarta essas causas mais graves. Sabe? Então eu imagino que você, oftalmologista, converse muito com o endócrino, pela questão do diabetes, e o neuro. Sim, Né? sim. Doutor, vamos lá. Nessa sua caminhada, primeiro, lá em Sorocaba, você trabalha é serviço público ou privado? Lá é um serviço filantrópico, né? É uma instituição que trabalha com particular e SUS. Certo. Com as duas coisas. Uma cirurgia dessa aí, refratária? Refrativa. Refratária é outra coisa. Refrativa. Tá saindo em média quanto? Depende da técnica. Sim. Né? Se é o PRK ou o LASIK, como eu comentei. Em média, ali, mais ou menos, entre 5 a 7 mil reais. Certo. E tem na rede pública? Tá? Não. Com finalidade de só tirar o óculos, não tem normalmente, sabe? Consegue-se fazer por pesquisa. Por exemplo, quando você tem um protocolo de pesquisa, você consegue trazer isso para o SUS, sabe? Como assim? Então, o SUS não tem tabela para cirurgia refrativa, para miopia, para hipermetropia, porque considera uma cirurgia estética. Aí o SUS não cobre. Mas, por exemplo, eu faço parte de uma instituição e eu estou fazendo um projeto de pesquisa com uma linha de pesquisa que está aprovada lá no CNPq, enfim. E aí, para fins de pesquisa, né, que não tem ganho, você não cobra do paciente, tudo, você pode fazer em pacientes do SUS. Interessante. Sim.
É, claro, Hector. Deixa eu te achar aqui. Tá onde? Você mandou, Isaac? Você mandou onde? Ah, é verdade. É porque eu relacionei com a pergunta de cima. O Hector, ele pergunta assim, doutor João: quando menor, fiz uma cirurgia para corrigir o estrabismo. Agora, com 18 anos, o estrabismo voltou. Tem como corrigir de novo? Com certeza, com Uhum. certeza. Dá para fazer uma nova cirurgia de correção, sem dúvidas nenhuma. Perfeito. É. Respondido, viu? Hector, aliás, Hector. Doutor João, nessa sua trajetória aí como oftalmologista, eu acredito que você tenha lidado com alguns mitos, né? Que o paciente traz para o consultório. Fala pra gente aí alguns. Mitos da oftalmologia em Mitos geral, da né? oftalmologia. Bem, eu acho que eu diria que o principal mito que eu escuto quase que diariamente no consultório é se o fato da pessoa usar ou não óculos vai fazer o grau dela aumentar ou diminuir mais. Do tipo assim, eu tenho um grau, eu forçar a vista, o meu grau vai aumentar? Ou Ah, gente que pensa o contrário ainda. sim. Não, eu não uso óculos de propósito para forçar meu olho a enxergar daquele jeito e ele não querer mais grau, né? Sim. Isso não existe, sabe, na idade adulta, Sim. né? O grau vai aumentar, né? Vai estabilizar ou aumentar de acordo com a sua genética. O fato de usar ou não óculos só vai te fazer enxergar melhor. Melhor. Não vai fazer o seu grau aumentar mais ou menos, né? Isso não é verdade para criança. Sim. Criança pequena, que a parte neurológica e o crescimento do olho, né, tá em andamento ainda, é fundamental a correção óptica correta pro grau que a pessoa vai ter no final e para a visão que ela vai ter também. Então, Mas quem na idade adulta, não. não tá usando óculos só tá perdendo qualidade de vida, mas não tá Exatamente. aumentando o grau. Exatamente. Interessante. Tem certeza que esse aí é o campeão dos mitos, né? Esse é sem dúvidas. Outro. Um que é muito comum também na nossa área, né, que eu mexo com córnea e com superfície ocular, né, Sim. é a síndrome do olho seco. Então, eu escuto muito de pacientes falando assim: não, doutor, eu sinto uma secura nos olhos, eu lavo eles com soro fisiológico ou com água corrente todos os dias. E isso não é tratamento para olho seco, né? Soro fisiológico não hidrata o olho. Sim. Né? A gente tem, né, uma gama de colírios lubrificantes específicos para isso mesmo, tratamentos sistêmicos, né, para doenças de olho seco mais severas, até oclusão de ponto lacrimal, Sim. drogas, né, tetraciclinas sistêmicas, tratamento de higiene ciliar, enfim. Tem vários tratamentos. O mais comum, assim, que é o porta de entrada, que é o mais comum, são colírios lubrificantes. Certo. Mas soro fisiológico e Não é água soro corrente não é fisiológico. não é colírio lubrificante. Legal, legal. Tem outro. Bem, eu acho que dentro da minha área de catarata, Hum. um mito muito comum também é que a catarata volta. As pessoas pensam nisso: eu operei de catarata, daqui a 5 anos eu posso ter catarata de novo? Sim. Né, a catarata a gente tira ela e graças a Deus ela nunca mais volta. Não volta. O que pode acontecer é que na cirurgia de catarata, né, a gente tira a Sim. catarata, implanta uma lente artificial com grau ali no saco capsular onde estava a catarata, e algumas pessoas ao longo dos meses ou dos anos, elas podem acumular uns debris ali na cápsula, que a gente fala que é uma sujeirinha na lente, e precisa fazer uma limpeza da lente. A gente faz um laser, Sim. assim, que é indolor, 5 minutos no consultório mesmo, e limpa aquela opacidade que acumulou ali. Não é a catarata Então, que voltou. Não é a catarata que voltou, né? Essa sujeirinha que acumulou na lente. E se precisar fazer, uma vez só na vida que faz. Não volta a sujeirinha também não, sabe? Certo. Mas a catarata não volta. E aquela catarata traumática? Aí pode acontecer num paciente que já operou da outra catarata? Tá. Você fala de dar no Trauma. outro olho? Tem uma que você falou até há pouco tempo, que o paciente tem o trauma no olho e aí tem a catarata por isso. Isso, exatamente. Que pode ser imediato ou surgir anos Ou depois. surgindo depois. Então, por exemplo, o idoso que. Não só o idoso, né? Não vou estigmatizar, não é só o idoso que tem catarata. Um paciente que tem a catarata, operou, tem o risco de depois ele desenvolver uma catarata por trauma? Não. Não. Porque a catarata é justamente o cristalino, que é essa lente natural que a gente tem dentro do olho, que opacifica. Aham. A partir do momento que você tirou essa lente, acabou. Não vai ter. Ela não cresce de novo. Certo. Ela é única. Perfeito. É. Tem outro mito aí? Bem, deixa eu pensar. Eu acho que uma coisa que é muito comum também que a gente vê no dia a dia é que as pessoas não sabem. Isso aí, inclusive, é uma falta de conhecimento na própria área médica, né? Os Sim. outros médicos que não são oftalmologistas. É que no olho só cabe uma gota de colírio por vez, né? Então, se você precisa fazer um tratamento ocular, né, que envolve colírios, cada vez você pinga uma gota. As pessoas acham que vou pingar 2, 3 gotas aqui pra fazer mais efeito, né? No olho não cabe. Entendi. Então, o mito é
achar que cabe mais. O mito é achar que quanto mais gotas eu pingar no meu olho, mais aquela substância tá fazendo efeito. Sim, Né? Tem que pingar pingou uma gota, esperou uns minutos ali, a gota fazia efeito, Sim. pronto, né? Não é- Se você pingou 2 ou 3, a segunda, a terceira, você tá chorando ela. Valeu a primeira. Então, isso aí a gente vê, assim, frequentemente, por exemplo, o paciente vai no posto de saúde, Sim. porque tá com conjuntivite, né? É uma queixa comum. E aí o médico do posto faz o tratamento de conjuntivite. Às vezes, porque a própria conjuntivite demora mais mesmo, não resolve tão rápido, ela vai no oftalmo. Sim. A gente pega a receita do médico do posto, tá lá. Pingar 2 gotas de tobramicina de 8 em 8 horas. Aí você, não foi o oftalmo que atendeu. Porque só cabe uma. Só cabe uma. E na sua trajetória aí, você deve ter, com certeza, né? Você não deve, com certeza você passou por pacientes que te marcaram, doutor João. Eu sempre pergunto aos especialistas que vêm aqui, quando eu falo da sua especialidade, oftalmologia, quando você está conversando ali numa roda de amigos, você é oftalmologista? Sou. Quais casos que geralmente você lembra? Tem algum? Bem, sem dúvida, na minha área, os casos mais marcantes, né, para mim, são aqueles casos cirúrgicos que a pessoa tinha baixa de visão bilateral. Porque é uma pessoa que chega cega, porque ela está sem enxergar os 2 olhos. Quando você opera o primeiro olho, que ela volta a enxergar, essa reação que você vê da pessoa que não estava enxergar de novo, eu acho que não existe. Eu acho que é até arriscado falar isso, né? Mas para mim, na medicina, não existe nada igual, sabe? Com certeza é a parte mais gratificante. E eu tive isso algumas vezes, até hoje, assim, na minha profissão. Eu lembro de uma senhora que estava com uma catarata total, branca, bilateral, né? Ou seja, não estava vendo nada, né? Uma senhorinha bem de idade, assim, de 80 anos. E aí, depois que ela voltou no retorno, né? Quando tirou o tampão, né? Que ela ficou super emocionada, que ela voltou a enxergar de novo ali, depois que operou o primeiro olho da catarata, ela voltou falando nas consultas que, eu não conhecia meus netos, assim, conhecia de conversar, mas não sabia como é que meus netos eram, e agora eu consigo, eu lembrei como é que é minha filha, eu conheci meus netos de verdade. Então, assim, esse devolver a visão quando é bilateral é muito marcante. Porque quando a pessoa é cega de um olho, querendo assim, ela perde estereopsia, perde visão 3D, mas ela vive normalmente, né? Ela pode tirar carteira, ela pode trabalhar normal, de um olho só ela enxerga normal. Sim. Agora, quando chega a ser enxergar dos 2 e você devolve pelo menos um, o impacto que aquilo tem na vida da pessoa é impressionante. E aí ela chegou no consultório e te falou que conhecia os netos. Nossa, chegou falando isso. Foi muito bacana. Que legal. Falou que você parecia com algum neto dela também? Geralmente, né, os médicos parecem com os netos dos pacientes. Muito bom, doutor. Medicina é isso, né? Acho que isso. Teve um outro caso parecido com esse, né? Mas era um paciente jovem, com ceratocone muito avançado nos 2 olhos, que teve até uma complicação que chama hidrópsia aguda, que é a fase mais avançada do ceratocone, que é quando a córnea fica tão curva que ela até rompe uma camada dela e forma uma mancha branca, uma cicatriz ali na córnea, sabe? E esse paciente tinha isso nos 2 olhos, chegou sem enxergar nada. E aí eu transplantei um dos olhos dele. E aí era o outro extremo, assim, o mesmo problema, mas o outro extremo, né? Não era um paciente idosinho, mas era um paciente que era para estar no auge da vida produtiva dele, né? Tinha 23 anos, não dirigia, não trabalhava, não fazia nada, né? E aí, depois do transplante de córnea, ele voltou à vida ativa dele completamente. Porque até arrumou uma namorada. Então, assim, foi muito gratificante também. Eu lembro desse paciente. Essa área do transplante deve ser emocionante, né? É muito bacana. Por isso eu gosto muito são as 2 áreas que eu trabalho, né? Sim. Basicamente de cirurgia, que é de córnea e de catarata. Que são áreas que o retorno visual, muitas vezes, é muito efetivo, sabe? Sim. E eu acho que a importância de ser doador de órgãos, do transplante, é justamente essa, porque eu acho que é um alento para as 2 famílias, né? Sem dúvida. A família que perdeu o ente querido, que está enlutada, e aí, se ela percebe que um dos órgãos desse ente querido está devolvendo qualidade de vida para alguém, é um alento, e para quem recebe. Sem também, dúvidas, né? Muda a vida da pessoa, né? Completamente. Tem outro caso? Você trouxe algum outro? Que marcou. Tem um outro caso que não é de baixa visão bilateral, mas que eu achei muito bacana assim, na minha trajetória também. Eu era residente. Sim. Então foi aqui em BH? Foi aqui em BH. Foi aqui no Hospital das Clínicas. Que foi um trauma perfurante de uma criancinha brincando na escola. O coleguinha jogou uma caneta no olho, bateu e fez uma laceração de córnea, assim, sabe? Literalmente rasgou o olho mesmo. E aí a criancinha era pequena, ela mesmo, né? Nem soube
né, demonstrar ali o tanto que foi gratificante para ela, mas chegar com os pais ali, né, coitados, Sim. né, com a criancinha ali com o olho literalmente aberto. E a Sim. gente fez uma cirurgia complexa, né, de sutura de córnea Uhum. e tudo. E a criança voltou, teve um resultado melhor do que o esperado, saiu enxergando É assim, mesmo? até Olha praticamente só. normal, né? Os pais tiveram um sentimento de gratidão ali, Ah, eu imagino. muito grande. Esse aí foi um caso que me marcou também. Imagino. Eu tenho uma menina de 6 e um menino de 3 anos. Ó, bacana. E aí, uma vez, a gente foi parar numa emergência, né? De oftalmo. Por que que aconteceu mesmo? Ela foi jogar uma coisa pra cima, um brinquedo. Né? Qual brinquedo que era? Não lembro. Só que ela foi jogar, o negócio bateu no olho. Eu falei, meu Deus do céu. Dá E um olha que medo, né? nem teve uma laceração, né? Imagina a emoção que vocês devem É, ter propiciado aos pais. 2 vezes já? Dá pra você imaginar, né? O é, perfil da minha filha. ah, dá pra virada. Ai, doutor, mas muito legal. Agradeço a sua presença aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta nesse sentido. A gente faz a última. Tem muita pergunta sobre ceratocone. Isso! Você falou sobre o ceratocone. Tá. Mas são muitas perguntas? Umas 5 pelo menos. E não, então eu vou homenagear as 5 fazendo eu uma. O ceratocone, você falou várias vezes sobre ele. O que é o ceratocone? Como tratar? Bem, então, ceratocone é uma doença da córnea, né? Que é essa, né, a parte transparente que reveste o olho, Sim, que ela vai se tornando cada vez mais fina e mais cônica, né? sim, Então, imagina que o formato normal da córnea é assim, né? sim. Levemente encurvado, né? Asférico. Uhum. E aí, com o ceratocone, ela vai cada vez envergando mais, fazendo um cone mesmo. Por Sim, isso que tem esse nome, sim. né? Então é uma doença progressiva que acomete principalmente jovens, né, adolescentes, adultos jovens, e que é causada por fator genético e também pelo hábito de coçar os olhos. Porque a gente sempre Olha, faz esse apelo, né, que não se deve coçar os olhos. O olha. hábito de coçar os olhos, né, por isso tem muita associação com alergia ocular, que são pessoas que Sim, coçam muito o olho. sim. Em pessoas geneticamente predispostas, faz Uhum. com que a córnea se encurve cada vez mais e forme essa doença que é a ceratocone. Certo. Né? Tá sendo cada vez mais difundida, né? Tem o Junho Violeta, não sei se você chegou a ver, aqui na Praça da Liberdade, eles até no mês de junho, durante alguns dias, eles jogam uma luz roxa ali, iluminando os prédios, para chamar atenção para isso. É Essa mesmo. campanha Junho Violeta tá cada vez mais Sim, na mídia, certo. que é para chamar atenção para isso, E como né? trata? Então, na verdade, a gente tem dois caminhos diferentes para se tratar o ceratocone. Um é visando melhorar a visão, Sim, e o outro é parar a progressão da doença. ok. Né? Então, quando a gente acompanha, né, a gente tem exames que a gente acompanha periodicamente para ver se está piorando, se a córnea está encurvando mais. Né? A gente vê tanto pela qualidade da visão, pela qualidade visual, pelo grau que a pessoa tem, como pela topografia ou tomografia de córnea, que é um exame que mostra literalmente a curvatura da córnea ali e a Sim, espessura dela também, sabe? ótimo. Então a gente acompanha isso. Se a Uhum. gente vê que a córnea está encurvando, Sim. né, que a doença está piorando, a gente pode fazer um procedimento que chama crosslink, que é uma aplicação de uma luz ultravioleta com um colírio específico de riboflavina, que enrijece a córnea e deixa a córnea mais dura Pra não para ela parar de encurvar. de ficar com. Então, para a progressão da doença, o principal tratamento é o crosslink. É claro que o tratamento geral que a gente fala para todo mundo é não coçar os olhos. É Sim. o que a pessoa pode fazer. E se a pessoa tem muita alergia, a gente usa colírio antialérgico, né? Colírio lubrificante, tudo para diminuir a coceira nos olhos, Sim. né? Em relação à visão, a gente sempre parte do mais simples para o mais complexo. Então muita gente pergunta: eu tenho ceratocone, eu tenho que transplantar a córnea necessariamente? Ou então muitas pessoas elas têm uma esperança, elas chegam, a gente desaponta muitos pacientes nesse sentido lá, Imagino. porque elas chegam loucas para fazer o transplante com a Sim. esperança que o transplante de córnea é ganhar um olho novo. Então, tipo assim, eu tenho ceratocone, eu quero transplantar para ficar livre desse problema. Sim. E não é isso, né? Pelo contrário, o transplante de córnea, ele é o fim da linha no tratamento do ceratocone, não é à toa. Né? Ele é a última opção, porque é uma cirurgia muito agressiva por olho, né? Pode ter rejeição, pode ter glaucoma. Por isso que a gente segue sempre essa linha do mais simples para o mais complexo, que é ceratocones muito iniciais, óculos. Né? Tem muita gente que tem ceratocone inicial e que nem sabe, porque a visão é boa com óculos e nunca fez um exame mais específico. Né? Se é um ceratocone mais avançado, que não corrige com óculos, aí a gente parte ou para a lente de contato rígida, e aí não pode ser essa lente de contato gelatinosa comum que todo mundo usa,
né? Porque a gente pensa, o ceratocone, a córnea tá curva. Sim. Se você coloca uma lente de contato gelatinosa, ela é Uhum. molinha, ela se acomoda ali, aquela curvatura da córnea, continua irregular, continua curvo, Exato. né? Então a gente corrige com lentes de contato rígidas, que são duras, que, né, armam em cima do ceratocone, formando uma superfície nova e irregular, né? Então a pessoa não resolveu com óculos, lente de contato rígida. Se a pessoa, por acaso, não consegue usar lente, que é muito comum, né? Não Sim. consegue pôr e tirar, não tem condição financeira de manter a lente de lente. contato, a gente pode fazer a cirurgia de implante de anel intraestromal. A gente implanta literalmente um anel de acrílico na córnea da pessoa, que ele arma e aplana na córnea. Entendi. Que inclusive foi inventado por um médico de Belo Horizonte. Belo Horizonte, Exatamente, você sim. conhece, né? É uma cirurgia muito bacana. Sim. E aí, se é um ceratocone super avançado, que não adianta nem óculos, nem lente de contato e nem cirurgia de anel intraestromal, esses casos são para transplante de córnea. Aí que é a última rácio. né? A última. Exatamente. Doutor João, não recentemente, mas tem um tempo, a filha do apresentador Thiago Leifert foi diagnosticada com retinoblastoma. Né? E os pais compartilharam na mídia, então não tem problema a gente dizer, porque é um caso de grande repercussão, que eles descobriram, salvo engano, através de uma fotografia. Né? Como Exato. funciona isso? A fotografia mostra algo diferente nos olhos da criança? Exatamente. Quando a gente tira uma foto, né, com flash, porque a gente vê aquele olho vermelho, nas câmeras mais atualizadas estão até já tirando isso Sim. automaticamente. Mas quando a gente tira uma foto de um olho e vê aquele vermelho, o que está refletindo ali é a retina, que é a coloração da retina mesmo. Sim. Então, olhos saudáveis é para a gente ver através da pupila o reflexo vermelho, Ok. que é basicamente o que a gente vê no teste de olhinho, quando o neném nasce na maternidade também, né? Sim. E aí, tirando a foto, o que eles relataram, o que eles perceberam, e outros pais relatam também, Sim. é que um olho estava com reflexo branco, ao invés de estar com o olho vermelho, estava branco, o reflexo. Isso não é exclusivo de retinoblastoma, Sim. né? Pode acontecer em catarata congênita, né? Toxocaríase, enfim, outras doenças também. Mas é um alerta para o retinoblastoma, porque o tumor tem um aspecto, né, que não é avermelhado no fundo do olho, então ele tira o vermelho da retina. Tira o vermelho. Então, quando o que reflete do flash não é a retina, é o tumor. Aí Certo. fica esbranquiçado. Né? Então, esse, né, leucocoria, que é o termo técnico para isso, é um sintoma muito comum. Estrabismo é um sintoma muito comum também, porque justamente aquele olho que perde a visão, ele perde a coordenação também, Sim. então o olhinho torta, sabe? E é o retinoblastoma. Retinoblastoma. Que é o tumor, né? O ideal é ir ao oftalmologista. Exatamente. Sem dúvida. Fazer consulta regular, né? Regular. Doutor João Pedro Dairel. Você é parente dos Dairel aqui de BH? Sim. Ah, pronto. Quem assistiu a você, está assistindo a você agora e queira te encontrar nas redes sociais, saber mais de você, onde te encontra? Pode ser pelo Instagram, Ok. é @João Pedro Dairel mesmo. Tô disponível ali se quiser mandar uma mensagem e tudo. Ótimo. Isso, meu e-mail é joaopedrodmv@hotmail.com. Se quiser mandar o e-mail também, fica à vontade. Tô à disposição aí para tirar qualquer dúvida que tenha ficado. E se Não deu tiver lá em tempo, né? Sorocaba, vai no como é que é o nome do lugar lá? No Boss. No Boss de Sorocaba. Exatamente. Mas se Deus quiser, esse ano eu tô de volta aí para Minas. Isso que eu ia falar, vai voltar para BH, né? Vou ficar parte no interior Sim. e parte, né, em Patos de Minas, Certo. né? E em Belo Horizonte também. Perfeito. Até mais em Patos de Minas a princípio. Do que BH, né? Exatamente. Doutor, muito obrigado, tá? Pela sua presença aqui, nos trouxe muitas informações. Obrigado. E eu falo a vocês, não pôde assistir ao podcast todo, nós estamos aqui há 1 hora e 22 minutos falando com o Dr. João Pedro, especialista em oftalmologia, você viu todas as perguntas, o cara sabe responder na lata, tirou até a minha graça aqui da dinâmica, né? Porque eu De esperava nada. ter que chegar no exame físico, né? Brincadeira à parte, mas às vezes você não conseguiu assistir a live toda, nós vamos disponibilizar cortes também ao longo da semana e do mês. A produção vai fazer cortes. Pega esse corte e compartilhe com alguém. Certamente alguém vai precisar das suas informações. Afinal, nós estamos falando de uma especialidade que está presente aí diariamente na vida das pessoas. Quiser encontrar o Dr. João, qual que é o @, lá no Instagram? É João Pedro Dairel. João Pedro Dairel. Eu sei que você não sabe escrever Dairel, eu sei como é que escreve. É DAYRE e 2 L's no final. Isso, de onde? O sobrenome? É. A origem é inglesa. Inglesa, ok. Então, pessoal, muito obrigado a vocês que acompanharam. Um abraço a todos que estão aí.
Aos meninos da produção que vieram hoje, o Isaac e a Paula. Abraço pro Rani, Breno que tá em casa. Meu pai e minha mãe que estão assistindo certamente. Meu pai, doutor. Hã? Ah, o Ricardo. Foi respondida dele, não foi? Do Senna Tocone. O Ricardo também, o nosso cinegrafista, tá lá assistindo. Com certeza, quando você falou do mito aí de que não usar óculos não piora o grau, com certeza lá em casa meu pai virou pra minha mãe, não falei, olha aí. Ou ela pra ele, ó, não falei. Muita gente falou isso. Muita gente falou isso. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima quarta-feira. Obrigado ao Binho que está aí atrás das câmeras, nos presenteando com seu talento. Até a próxima quarta com um novo especialista aqui no Rota Med Podcast. Um abraço.